Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Essa noite eu estava lendo sobre a vida de Abraão, que está registrada em Gênesis capítulo 12 até o capítulo 25. E Deus se revela a Abraão, queridos, na Mesopotâmia, que era um lugar muito idólatra, onde as pessoas adoravam o sol, a lua, os animais, e Abraão não conhecia a Deus. Deus simplesmente aparece para ele e fala: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te enviarei. Lá eu vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação e abençoarei todas as famílias da terra. Eu tenho certeza, queridos, que Abraão não tinha noção da dimensão daquilo que Deus queria fazer através da vida dele. Imagina, há mais de 4.000 anos atrás, Deus se revela a esse homem que não conhecia a Deus, e Deus fala para ele: olha, eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você. Com certeza, Abraão não tinha ideia daquilo que Deus ia realizar através da vida dele. E por que Deus abençoaria toda a terra através de Abraão? Porque através de Abraão, Deus criou a nação de Israel, Deus criou a nação judaica, e através dos judeus nasceu Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade, que abençoou e continua abençoando todas as famílias da terra. Mas enfim, Abraão não tinha ideia do tamanho da bênção. Mas 3 coisas fundamentais que Abraão fez para viver a promessa de Deus. Primeira coisa, Abraão ouviu a voz de Deus e deu crédito. Ele não simplesmente ouviu e deixou sair pelo outro ouvido e continuou a viver, não. Ele parou, ouviu e deu crédito. A segunda coisa, Abraão creu naquela promessa. E a terceira coisa, Abraão então agiu, ele tomou uma atitude, um posicionamento. Ele saiu da terra que ele estava e foi para uma terra onde Deus iria mostrar para ele. Ele estava na Mesopotâmia e Deus o levou até Canaã, mais de 1.600 quilômetros, queridos. Mas Abraão se dispôs a acreditar num Deus que ele nem conhecia, numa promessa que ele talvez nem saberia se iria realizar, mas ele se levantou e foi. Isso é fé. Mas não adianta, querido, nós simplesmente falarmos que temos fé. Nós temos que agir fundamentado nas promessas de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus está nas Escrituras. É impossível alguém ter fé sem conhecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que nos dá direção, é a palavra que nos revela as promessas de Deus, e essa mesma palavra nos gera fé. Queridos, demorou 25 anos para que Abraão fosse pai de um filho, e daí viesse toda a sua descendência. Isaac demorou 25 anos para nascer, e nesses 25 anos, Abraão passou por momentos difíceis, Abraão passou por circunstâncias na vida que ele não esperava que passaria. Abraão passou por crises, Abraão passou por conflitos familiares, por conflitos no trabalho dele, nas coisas que ele tinha, conflito com o seu sobrinho, com a sua esposa. Mas uma coisa é fato, Abraão não desistiu. Abraão continuou crendo. Ele caiu, mas se levantou. Ele caiu, mas não ficou prostrado. O que nós precisamos fazer para viver a promessa? Acreditar na promessa, ouvir a palavra de Deus e tomar atitude. Quem não toma atitude, quem não se posiciona, não vive promessa. Quem deixa a circunstância ditar o seu ritmo de vida, não vive promessa. Abraão podia deixar a circunstância ditar o seu ritmo de vida, porque Abraão era velho, sua mulher era estéril, ele estava numa terra que não era dele, mas que Deus disse que ia dar para ele. Então, queridos, as circunstâncias, por mais contrária que seja a nossa vida,
ela não pode ditar o ritmo de vida que nós temos e que nós devemos caminhar. O que tem que ditar o nosso ritmo de vida são as promessas de Deus, é a palavra de Deus. Nós temos que ter fé, nós não podemos andar por vista, nós não podemos andar pelas circunstâncias, nós não podemos andar pelos nossos sentimentos, nós não podemos andar por aquilo que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito, ou a respeito da situação, ou a respeito da crise. Nós temos que andar pela fé na promessa, porque as promessas de Deus são tão grandes, são tão tremendas, que nós não temos nem dimensão daquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Pega essa palavra, seja fortalecido, seja renovado, seja revigorado. Se você caiu, se levante e continue caminhando em direção à vontade de Deus, porque eu e você, nós viveremos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus te abençoe.